Fala galera conectada aqui no Conselho Nerd, eu sou Marcelo Gonzaga e hoje vamos falar sobre o terceiro episódio da primeira temporada de The Last of Us. The Last of Us está sendo exibido lá no HBO Max todo domingo às 23 horas. Um episódio bastante interessante que eu vou tentar dividir em algumas partes ali pra galera entender com relação às mudanças, que tiveram mudanças drásticas pro final do vídeo. O episódio começa com o Joel na beira de um rio pegando algumas pedras. A mão dele já toda ferrada, muito provavelmente logo depois da morte da Tess. Joel acaba voltando, encontrando com a Ellie e já rola um clima ali meio bizarro. A Ellie percebe que o Joel tá boladaço, meio que culpando a Ellie pela morte da Tess. E ela já dá um catuque nele, ó, meu irmão. A Tess morreu, fiquei chateada também, mas vocês aceitaram o trabalho. Então foi a morte consequência do trabalho. Eu não tenho culpa de nada. O Joel meio que concorda ali, se liga, beleza, então vamos seguir para onde a gente tem que ir. E o interessante desse episódio é que a Ellie, ela é bastante deslumbrada. A gente já viu isso no episódio anterior. Tem um momento, inclusive, que ela encontra um avião, ela fica, caracas, é um avião! E ela pergunta pro Joel, pô, você já voou no avião? E ele, já voei algumas vezes. Caraca, que maneiro. E é uma coisa interessante porque voar de avião é uma coisa que muito provavelmente ninguém nunca mais vai fazer naquele mundo. Agora estão só os dois ali, então ela começa a fazer um monte de pergunta e ele vai tentando cortar até aquela pergunta ali com relação ao Outbreak, né? O que aconteceu, como que começou. Mas o Joe, ele explica ali, ó, não existe nada oficial ali como começou, mas o que se acredita, o que a galera meio que concorda ali, foi que os fungos eles vieram através dos cereais. E se você for olhar no primeiro episódio, tem uma coisinha curiosa. Quando o Joel tá tomando café com a Sarah e o Tommy chega, eu acho que eles estão comendo ovo, porque acho que não tinha farinha para fazer panqueca. Os cereais ali, trigo, arroz, essas coisas, sucrilhos, por exemplo. O sucrilhos faz sentido, porque o americano, ele come sucrilhos o tempo inteiro, cara. Isso tudo foi passando para as pessoas foram comendo e sei lá, uma hora deu um boom ali no organismo da galera, de tanto comer os cereais, e a galera foi infectada. Até a coroa também, a vizinha do Joel e da Sarah, tava ali, que eu acho, comendo um mingau ou alguma coisa assim, provavelmente a base de cereal. Então isso explicaria como os fungos eles acabaram infectando ali os seres humanos, né? Porque como você não tem mais os esporos, aquele negócio todo, então isso explicaria de uma certa forma. E é interessante, bem interessante. Eles continuam seguindo ali até que o Joey fala assim, porra, eu vou pegar esse caminho aqui que eu acho que é melhor. Não, por quê? Não, porque tem um negócio ali que eu não quero que você veja. E a ele, não, vamos ver essa parada aí, eu quero ver, e ela sai correndo na frente. Até o momento que ela chega ali numa clareira, onde tem várias ossadas de seres humanos ali, e ela pergunta, o que houve? E o Joe explica que provavelmente os militares mataram aquelas pessoas. A Ellie questiona o porquê. E o Joe meio que dá uma explicação. Onde as pessoas estavam se reunindo, provavelmente estavam lotados e os militares mataram. E se você for parar para pensar direitinho, foi a mesma ordem que o militar, o soldado, ele recebe quando o Joe e a Sarah encontram com ele. E a cena ela é bem interessante, que ela vai se aproximando ali, até que ela dá um zoom, um close-up ali, em duas ossadas ali e dois tecidos diferentes. Aí tem o corte e aí nós vemos que é uma mãe com a criança. Os militares retirando a galera, colocando no caminhão, sem saber, né, que eles vão ser executados, né? E a galera sobe no caminhão e eles saem. Quando eles saem, aí nós somos apresentados ao personagem Bill, que a galera do jogo ali conhece bastante. E como eu falei, com relação às mudanças, a gente fala um pouquinho mais pra frente. Mas o Bill basicamente é um cara que ele ficou escondido, aquele cara paranoico ali de teorias da conspiração. A casa dele ali tem um fundo falso ali, um porão ali aonde ele faz o bunker dele, onde tem armas, comida, câmera de segurança, então tem um monte de coisa. Quando os militares saem, ele sai ali para poder pegar recursos ali, comida, um monte de coisa, colocar uma cerca através dos anos. Ele faz isso para afastar pessoas e os infectados. E ele fica ali provavelmente por um bom tempo. Então ele se mantém ali sozinho. Até o dia em que a armadilha é acionada e ele vai ver o que aconteceu.
E aí ele encontra um outro personagem que a galera dos games conhece, que é o Frank. Só para explicar pra galera que não acompanhou os games, o Frank ele é citado no jogo. Só que você só vê o Frank uma vez, só que você tem menção a ele algumas vezes. Tem um momento do jogo em que o Joe ele encontra uma carta ali de um cara chamado Frank, falando sobre o Bill. E posteriormente, o Bill comenta sobre o Frank, falando que era um parceiro dele. E aí o Joe encontra realmente o Frank, né, enforcado, né, ele cometeu suicídio. E o Bill, ele fala muito pouco sobre o Frank, que tá bem diferente. Mas voltando pra série, o Frank tá ali preso, falando, não, eu tô indo acho que pra Boston, sei lá. Beleza, então eu vou te ajudar aqui. Aí o Bill, bem ressabiado, pega uma escada, coloca o cara ali, vê que ele não tem arma nenhuma. Ele, ó, pode meter o pé. Ele, pô, cara, tô aqui, tem 2 dias que eu não como, será que não tem como quebrar meu galho aí? Ele traz o cara pra casa dele, oferece comida, oferece banho, o cara fica agradecido, até o momento ali que o Frank, ele olha um piano e ele, pô, que maneiro, um piano antigo, não sei o que, era da minha mãe, não sei o que. Eles começam ali a tocar uma música, que eu esqueci agora, provavelmente eu vou colocar aqui a música, meio que no clima entre os dois. E aí os dois começam ali a se relacionar. E aí nós temos ali um salto temporal, mostrando ali 3 anos depois, eles já juntos, ali vivendo a vida deles, o Frank querendo melhorar a casa, quer cortar grama, quer pintar a casa, quer ajeitar a boutique, quer fazer um monte de coisa, porque eles estão ali não só presos na casa, mas também presos naquela cidade, em que o Bill ele acaba cercando. Então ele quer deixar a vida deles ali melhor, com uma qualidade de vida melhor. O Bill muito reticente quanto a isso, querendo poupar recurso. E não, cara, não, a gente pode viver aqui, mas a gente pode viver melhor. Eu quero consertar o rádio também pra gente conhecer pessoas. O Bill fica doido. Por que conhecer pessoas? O que, rapaz? Tá aqui no mundo pós-apocalipse sinistro pra caraca. Você quer conhecer pessoas? É interessante que o personagem do Frank, na série, ele é o cara da transformação. O Bill, ele é um cara que ele tá extremamente fechado ali, naquele mundo, tentando sobreviver, porque o mundo não vale a pena. O Frank, ele é o cara que tenta trazer um pouco de humanidade, civilidade e esperança para o Bill. É muito bacana. Tem um momento, inclusive, que o Frank, ele acaba convidando a Tess e o Joel para almoçar ali, né, para eles se relacionarem, porque eles têm que também trocar recursos, até que o Bill e o Joel, eles meio que entram num acordo ali, ó, você me dá algumas coisas, eu te dou outras coisas, pô, tem esse portão aí que não vai durar aí nem 6 meses, eu te trago algumas coisas ali para você reforçar, porque o problema não são só os infectados, são outras pessoas que vão invadir aqui. Então meio que eles criam uma relação. Tanto que aquilo que a gente vê já no segundo episódio, com relação aos códigos, com relação às músicas, né? Música dos anos 90, tal coisa. Se tocar música dos anos 80, ferrou tudo. Então a gente começa a ver algumas explicações ali que nós vimos em episódios anteriores. Esse episódio ele é bem bacana porque ele traz alguns esclarecimentos do segundo e do primeiro episódio e eu gostei bastante. E a vida dos dois ali, ela, por mais que ela seja difícil, complicada, mas o Frank ele traz ali esse ar de esperança, essa civilidade, essa humanidade para o Bill, que estava ali na merda. Com o passar dos anos, o Frank fica muito doente, fica muito adoentado, visivelmente ali na cadeira de roda, todo ferrado. Aí eu não sei qual era a doença, talvez um câncer, não sei. Ele percebe ali que mesmo com o cuidado do Bill, né, com o carinho e o amor que ele tem ali, ele, cara, pra mim não dá, cara. Pega um remédio aí, mistura tudo aí, me dá um 300 de remédio, me dá, porque eu quero ir embora, eu quero partir, que eu não aguento mais. Mesmo contrariado, com muita tristeza, o Bill, ele atende o desejo ali do Frank. Eles passam um dia na concepção do Frank ali perfeito, eles se casam, certo? Ele ajeita a boutique, ele escolhe a roupa que o Bill vai usar, aquele negócio todo, até que chega o momento do jantar. Eles comem, o Bill prepara o vinho, coloca os remédios ali e a decisão do Frank é atendida, mas o Bill ele percebe ali que a vida dele sem o Frank também não faz sentido. E o Frank ainda questiona por que ele tomou também o vinho com os remédios. Ele, cara, eu já vivi, eu já tô velho,
né? Tudo que eu tinha para viver, eu já vivi. Então, a gente vai pro quarto, vamos deitar juntos, vamos dormir juntos e vamos seguir, né, juntos. Eu já tinha ouvido falar que o terceiro episódio é o melhor episódio de The Last of Us. Eu não assisti os outros, mas esse episódio é um episódio excelente. E diversas formas que você pode imaginar. Tanto numa questão do roteiro, quanto numa questão de construção de personagens, num arco de personagem ali, dentro de 1h10, 1h15 de episódio. Joe e Ellie acabam chegando, esse era o destino deles, chegar na casa do Bill. O Bill provavelmente passou ali o código da cerca pro Joe e pra Tess, que ele sabia ali, ele acaba entrando, ele vai procurando ali, os dois não acha, até que a Ellie, ela acaba encontrando ali a carta que o Bill deixou, que era pra qualquer pessoa, ou provavelmente o Joel. E ela lê ali, explica a situação, o que aconteceu, que eles estão mortos no quarto, pediu para não entrar, eles até deixaram a janela aberta por causa do mau cheiro, certo? Mas os dois estão no quarto e falou: ó, Joel, pega o que você precisar aí, o que você quiser e toca o barco. Mas o principal, a mensagem que ele deixa ali é justamente a questão do propósito. O propósito é muito importante. O que você faz da sua vida, certo? Qual é o seu objetivo? Para onde você vai? Será que você vai ser aquele cara amargurado, sempre ali escondido, recluso? Ou você vai seguir a vida? Ou você vai ter um trabalho novo? Você vai ter um novo amor? Sabe? Você vai criar alguma coisa. Então isso é a mensagem principal, pelo menos na minha perspectiva, desse episódio. Comparando com o jogo, tem uma diferença muito grande, certo? Com o arco do Bill da série com o jogo. No jogo, é um momento ali de muita ação. Você sabe ali que provavelmente ali o Frank e o Bill, eles eram um casal pelo jeito que o Bill fala, mas no game isso não é mostrado. Você até vê em alguns momentos ali, algumas revistas, algumas fotos ali, que você percebe que o Bill, ele é um homem gay, mas o jogo, ele não aprofunda isso. Na série, ele eleva isso, ele mostra toda a relação, mas muda o final sem mudar o sentido. Porque no final ali, o Bill, ele conversa com o Joel justamente sobre essa questão de propósito. E na série ele passa a mesma mensagem, só que de uma maneira muito melhor. Muito melhor. E foi simplesmente brilhante. Quando o negócio é bom e é bem feito, você tem que falar, cara. Não tem como você achar que foi ruim. Mas eu quero saber de você, o que você achou desse episódio? Você gostou, você não gostou? Tem muita diferença? Um gasto de diferença! Coloca aqui nos comentários o que você achou, eu quero saber a sua opinião. Se você não conhecer ainda o Eu Gosto do Nerd, se inscreve aqui, deixa seu like, porque esse vídeo foi bem bacana para comemorarmos aí esse episódio sensacional. Beleza, pessoal? Vamos ficar por aqui e lembre-se sempre, o nerd de hoje é o milionário de amanhã. Vida longa e próspera e que a força continue com todos vocês. Até o próximo vídeo. Até mais.